Intenção de votos para presidente no primeiro turno. Vamos lá. Cenário 1. Lula, Tarcísio, Caiado, Ratinho, Renan e Zema. Qual é a chance desse cenário acontecer, meus amigos? Nenhum. Cenário zero. O cenário não vai acontecer sob nenhuma hipótese, tá? Nenhuma hipótese. Nesse cenário, na prática, entre eu e do Caiado ao Zema, tá todo mundo mais ou menos empatado. E aí eu vou colocar uma provocação aqui que, se você tirar desses caras, os estados que eles governam, que jogam eles pra cima, eu tô na frente deles. Você entendeu, Riso? Sim. Então se eu tiro, por exemplo, Minas Gerais do Zema, e tira Minas Gerais meu também, entendeu? Se eu tiro Paraná do Ratinho, e tira meu Paraná quando eu comparar com ele, tira Goiás do Caiado, e tira Goiás... Por que eu quero dizer? Meus votos, né? Minha intenção, ela vai ser... Né? Só o Caiado que não, mas os demais sim. Como visitante você se garante? Sim, exato. Porque eu não tenho nenhum estado que eu governo, né? Natural. A intenção, cenário 2. Lula, Michele, Ronaldo Caiado, Ratinho, Zema e eu. Michele herda 28% dos votos bolsonaristas, tá? E aí vem do Caiado. Caiado sobe muito, né? Você percebe que ele vira o homem a ocupar naturalmente a posição, vamos dizer, de sucessor do Bolsonaro para esse eleitor bolsonarista. Vamos lá. Tarcísio ou não? Bom, não, Tarcísio não tá aí. Mas tá na outra, né? Bom, vamos lá. Aí, num cenário que não tem nenhum deles, aí é Ronaldo, Caiado, Zema e Renan Santos. Percebam, tá? Como eu tenho um desconhecimento grande, eu não subo tanto. Quem vai subir é o Zema e o Ratinho, entendeu? Quando não tem Michele, então nem Michele nem Tarcísio, os votos bolsonaristas, eles vão pra quem eles conhecem. Aí eles vão pro Caiado, seguido do Ratinho, seguido do Zema. Eu não cresço tanto. Por quê? Porque eu fico circunscrito ainda a uma zona de conhecimento muito específica, que é o homem jovem. Que a gente vai ainda abrir, tá? Aí vai, tal, blá, blá, blá. Cenário 4. Cenário tem Flávio Bolsonaro, Caiado, Ratinho, Zema e Renan Santos. E aí botaram Leite aí. Mesma coisa. Mesmo desenho. Assustador você ter mais que o dobro do que o governador do Rio Grande do Sul? Que o governador do Rio Grande do Sul. Mais do que o dobro do governador do Rio Grande do Sul? Tá. Vamos lá, cenário 5. Haddad, Tarcísio, Caiado, Ratinho, Renan Santos e Romeu Zema, tá? Neste cenário, veja só que interessante, né? O Haddad, ele não leva tudo, o Lula, mas ele leva quase tudo. Ou seja, o Haddad tá no jogo, certo? Tarcísio começa bem, e aí todo mundo ali, mais ou menos, vamos ser honestos, todo mundo tecnicamente empatado. Todo mundo tecnicamente empatado ali, tá? Você quer falar disso já ou no próximo? Esse aqui tem alguns pontos interessantes, tá? É que todos estão, né? Mas o Riso pode entrar aqui. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Acho que é o outro que aparece... Esse aí tá 12. Mas sobe, tem um que tá 13,5. Sobe. 10,5. 9,10, 10. Acho que esse aqui, pausa, devagar, Riso. Isso é muito. 12,2 desce. 10,4 desce, vai pro próximo cenário. Aí beleza, vamos lá. Tinha um cenário lá com 13,5. Mas vamos lá, onde eu quero chegar aqui pra vocês? Vamos ver quem é o nosso público, galera. Quem está falando, eu vou votar no Renan Santos, tá? Novamente, a gente precisa colocar aqui, nenhum desses cenários será o cenário que vai acontecer nas eleições, tá? Em absolutamente nenhum desses cenários, a gente vai poder falar, isso vai acontecer. O cenário mais provável das eleições de 26 foi um cenário que foi testado em outra pesquisa, que é Lula, Tarcísio, Caiado e Renan. Ou Lula, Tarcísio e Renan. São esses dois cenários. O Zema só será candidato se o Tarcísio não for candidato. O Ratinho não será candidato sob nenhuma hipótese, a não ser que pinte uma hipótese que ele congregue toda a direita ao redor dele. Aí seria Lula, Ratinho, Renan, mas eu acho que o Caiado seria, tá? Então, por enquanto, o cenário principal é Lula, Tarcísio, Caiado e Renan. Esse é o cenário principal. E aí, eu queria que você abrisse ali Desse cenário ou do outro? Não tem aqui, é uma outra pesquisa. O cenário não aconteceu, a Atlas não botou esse cenário que é o cenário principal, mas aí eu quero explicar pra vocês. Vocês repararam que eu tô variando de 2 a 2,9% nessa pesquisa? Em todos os cenários? Por favor, senhor Rafael Almeida Riso, vá no X e abra meu artigo do Valete Plus. Vamos descer. Esse aí, nossa, Riso é muito ligeirinho. Vamos lá. Eu publiquei esse artigo, vou ler pra vocês bem rapidinho, tá? Pesquisa Atlas me assustou, e isso é ótimo. Resultados construindo a tese e apontam para a candidatura surpreendente. Vamos lá. Pode ser. Saiu pesquisa Atlas, o resultado me assustou. Não como muitos imaginam. Aparecia entre 2 a 3% em todos os cenários. Nenhum deles factível, o que apontaria em tese para a consolidação dos últimos apontamentos. Mas não foi isso que a pesquisa mostrou. Os números que apresentei foram os mesmos do cenário mais provável do último mês, ou seja, o cenário em que constam apenas Tarcísio, Lula, Caiado e Renan. Neste provável embate eu apresentei 3%. Ou seja, no cenário mais provável, com poucos candidatos, entendeu, Riso? Deu 3%. Vocês lembram? Deu 3 e no outro cenário deu 6. Saiu há 2 semanas atrás. Tá? Figurar com o mesmo resultado em cenários que constam todos os candidatos à direita, Renan, Caiado, Zema, Ratinho, Júnior e Tarcísio, é sintoma de que cresci e de que provavelmente já tenho mais de 4% do cenário provável. Entendeu o que eu quis dizer aí, ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então assim, num cenário com menos candidatos, eu fiz 3% na outra pesquisa. Nesse aqui, com muitos candidatos, eu fiz praticamente 3%. Então, na prática, se o Atlas tivesse feito um cenário com menos candidatos, eu teria mais do que 3%. É isso que eu quero dizer. E provavelmente mais do que 4%. Ok? Além disso, a quebra demográfica atesta o acerto do nosso trabalho. Não temos menos do que 10% na geração Z em nenhum dos cenários. O que reforça que tenho mais que isso no provável, tá? Ou seja, entendeu?
Em nenhum dos cenários que foram mostrados pela Atlas, há menos de 10%, tá? O que reforça que tenho mais que isso no provável, ao passo que 95% dos meus eleitores no momento são homens. Você viu isso? Eu bato, sei lá, 5 pontos tanto entre homens, mas 0,2 entre mulheres. Meus amigos, não vai acontecer isso na eleição. Eu vi muita gente falando assim, Renan, mas tem que aumentar seu percentual de mulheres. As mulheres não acompanham a política pelo MBL. O MBL é um fenômeno geracional. Z e milênio profundamente masculino. Logo, veja, é natural que eu vá crescer. Porque boa parte das mulheres ou elas estão à esquerda, ou escolheram outros candidatos, ou não estão ligando pra política. E os homens jovens, especialmente Z e millennial que nos acompanham, eles vão fazer a conversão das mulheres ao redor deles. Então, essa minha intenção de voto, que tá desequilibrada, ela tende a mudar. E a mudar como? Ah, entendi, ela vai pra média, ela vai regredir, o homem vai regredir pra média? O homem não vai regredir pra média. A mulher que vai subir. Então a gente pode fazer numa eleição, se eu tô com 5,2 no homem, a mulher que tá 0,2, ela sobe pra 3,5. Não precisa subir pra 5. Só aí a gente dá um salto, entendeu, Riso? Sim. Só aí já tem um salto. Então tem muito espaço para crescimento. E por quê? Qualquer pessoa que lê pesquisa com inteligência começa a perceber que tem coisas interessantes. Você ser muito forte com homens jovens, você tem um movimento que vai se espalhar. São as pessoas mais engajadas, as pessoas que produzem os memes. O homem jovem que começa as revoluções. Como começou o impeachment da Dilma? Com homens jovens. Como começou a eleição do Bolsonaro? Com homens jovens. Entenderam? Então é uma demografia muito interessante que a gente tá começando. Aí veja só, essa é a parte mais maluca. Ao passo que 95% dos meus eleitores no momento são homens. Isso mostra duas coisas. O MBL representa 20% dos homens jovens brasileiros e há muito espaço para crescimento entre as mulheres. Você entendeu? Entendeu? Entre os homens da geração Z no Brasil, nós, na minha figura, somos 20%. E aí eu pergunto pra você, e se fosse o Kim o candidato à presidência? Entendeu? Se fosse o Kim Kataguiri o candidato à presidência da República, como ele tem um grau de conhecimento maior do que o meu, o Kim tava pontuando melhor ainda aí, entendeu? Entendeu? Então o MBL representa mais do que 20% da geração Z, entendeu? Entendeu? Eu sou apenas o 11º em número de seguidores no universo do MBL. Eu não sou nem de longe o mais conhecido. Ou seja, meu amigo, eu ainda vou conquistar esse público. Eu ainda vou conquistar muito, que já é nosso. Eu ainda nem conquistei o público que é nosso. Basta ver o seguinte, o Kim tá batendo, cara, 10, 12, 13% em São Paulo. Eu devo estar batendo, Riso, 2% em São Paulo. Eu nem São Paulo busquei. Então tem muito pra buscar. Quando você olha esses dados, vocês botam essas duas pesquisas juntas, vocês vão fazer assim, ai meu Deus do céu, minha mãe, minha Nossa Senhora. Entendeu? Minha Nossa Senhora. Quem sabe ler pesquisa sai assustado. Entendeu? Pode ficar me zoar, Riso. Outro ponto pra vocês, ó, fazendo, ó. Vamos pro região? Renan Santos, região sul. 2,1%. Ok? Renan Santos, região sudeste. 2,2%. Renan, você fala, pô. E no norte? Região que a gente menos trabalha. 0,7%. Agora, centro-oeste, Riso, região do agro. 3,6%. E, melhor de todas as notícias, nordeste. 3,5%. Queria pedir uma salva de palmas para os nossos irmãos baseados do Nordeste. Ué? Que coisa maravilhosa. Ué? Que é isso, meus amigos? Que é isso? Voltando lá à pesquisa. O que acontece? Olhando esses dados aí, a gente percebe que o homem jovem, que tá numa situação econômica complicada, ele tem os sonhos dele que é mudar o Brasil, esse cara tá acompanhando a gente, que os nossos vídeos estão ressoando ali. Isso vai ser muito grande, galera. Muito grande. Muito grande. O que a gente tá propondo é o discurso revolucionário. Qualquer um que leia essa pesquisa vai ver. Tem algo aí. Entendeu? Desce, pode descer. Achou pouco? Estou tecnicamente empatado em segundo lugar na geração Z. Veja só. Na geração Z, na pesquisa que contém do Lula, nesse cenário todo, eu tô em segundo. Na geração Z, já tô em segundo. E eu nem sou o maior do MBL. Estamos falando aqui do grupo social mais influente em redes neste momento, responsável pela contaminação memética que ditará a linguagem na próxima eleição. Foi, junto à geração millennial, responsável pela ascensão de Mandami em Nova York e agora lidera manifestações do Nepal ao México. A própria pesquisa Atlas demonstra que Zoomers e millennials estão completamente à direita das gerações anteriores, que carregam uma forte carga esquerdista. Sim, amigos, o futuro é glorioso e a base é based, fazendo com que nossa guerra seja geracional. E ela encontra seu campo de batalha mais óbvio na região Nordeste, local em que curiosamente apresenta o meu melhor desempenho e que a esquerda, desde a ascensão do lulismo, é dominante. Entenderam o ponto? O campo de batalha para nós será no Nordeste. Porque é lá que boa parte das pessoas mais velhas vive do Bolsa Família, boa parte delas, elas votam nas elites, não só nas elites petistas, mas nas elites oligárquicas que administram elas, e os mais novos têm o celular roubado, são assaltados, não tem emprego. Essa pessoa jovem lá no Nordeste está encontrando na gente a resposta. E nós vamos dar a resposta, nós vamos crescer demais no Nordeste. Vamos crescer pra caramba no Nordeste, bora galera, tá? E aí vem isso, né? Qual o seu posicionamento ideológico? De longe, veja só, as gerações mais à direita são Z e Millennial. E qual é a geração mais à esquerda de todas? Baby Boomer.
A boomerzada é de esquerda, é petista. 57%. E a geração X, meus amigos, também foi pro mesmo caminho, 52%. Boa parte delas são pessoas pobres, que já são dependentes de programas assistenciais. Então você imagina que são, né, tanto a geração X quanto o Baby Boomer, que são esquerdistas naquele sentido mais ideológico do termo. Na verdade, são pessoas que optam em voltar pro candidato à esquerda, tá muito por conta de programas sociais. Ali tá o eleitor do Lula. Agora, quando vai pra Millennial e geração Z, plum, vem à direita, entendeu? Próximo, dá uma empurradinha, vou terminar o texto aí, desce aí. Ter crescido tanto nessa região, que é o Nordeste, é sintoma da nossa campanha anti-oligárquica e um implacável discurso de segurança. Naturalmente, esta verve irá ressoar de maneira diferente onde o crime mais cresce no país, maiormente dentre os homens jovens, justamente as maiores vítimas do terror faccionado e da ausência de emprego e dinamismo econômico. O que fica claro, de acordo com a Atlas, é que os pressupostos para um crescimento veloz e uma campanha dinâmica estão dados. As assimetrias significam força, não Frasqueira, você entendeu? A assimetria interregional, a assimetria entre homem e mulher é bom. O que a gente não vai perder. E o que a gente não tem, naturalmente a gente vai começar a alcançar. Especialmente na época da eleição, em que as pessoas que têm, vamos dizer, menos interesse eleitoral, elas acabam votando de acordo com as pessoas que estão mais quentes. E o nosso público, eu posso cravar aqui, é com certeza o público mais quente para as eleições. Que é esse homem jovem. Então a assimetria é uma notícia boa, não é uma notícia ruim. É ruim quando assim, eu não tenho nenhum ponto especial, ele é todo mediano aqui. Sim, você é um candidato mediano. A gente é claramente uma candidatura em ascensão, tá? O desconhecimento representa oportunidade. E a representatividade linear dos concorrentes nos mostra, ao final, que sua estratégia clássica não tem muito para onde crescer. Até por isso não serão candidatos, à exceção de Tarcísio, claro. É hora de colocar os números na mesa e preparar as malas para as primeiras viagens. Já temos ideia de onde vamos crescer primeiro. O tempo urge e temos uma eleição a ganhar. Tá? Entenderam a análise? Concordam com a análise? Tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar uma ligada num analista, tá? Vamos lá. Vamos ver se ele me atende, tá? O grande analista Bisotto. Presidente. Estou ao vivo aqui, estou te ligando, doutor Bisotto, tudo bom? Doutor não, esse negócio de doutor nunca dá certo, isso é papo de centrão, daqui a pouco eu tô usando terno azul e andando em carro barco. Ótimo. Doutor não. Ok, peço desculpas aí pela ofensa. E também coisa meio de doutor Sócrates, aí me lembra um pouco a geração dos anos 80, né, enfim. Queria te perguntar uma coisa, você viu a pesquisa Atlas? Vi e analisei. Queria saber, fez uma análise aqui minha, quero saber se elas batem. Então, a minha análise ela é matemática, né? Ela é matemática e ela para além da matemática, ela vai para a questão sociológica. Primeiro, a matemática. Eu criei um modelinho no Grok para simular e tentar entender aonde que você vai chegar até a abertura da campanha. E eu lembro que eu te mandei isso faz uns 2, 3 meses atrás, quando você pontuou pela primeira vez. Você tinha pontuado pela primeira vez. E aí eu já fiquei assustado naquela primeira, porque tipo, ele pegou pesquisas regionais, é um modelo complexo. Ele joga todas as pesquisas regionais, pega polymarket, pega tudo, faz um cálculo, dá um peso para cada um e chega a determinadas conclusões. E já naquele momento, o Grok dizia que com base naqueles dados disponíveis, você deveria chegar com coisa de 10% na abertura da campanha, o que é coisa pra caralho, Depois foi chegando pesquisa nova, e você tá subindo em todas, é uma constante. E o Grok tá chamando inclusive de subida exponencial, considerando que não tem aliança, não participa de debate, e começou a entrar em pesquisa há muito pouco tempo. Agora ele já projeta a tua entrada na campanha com algo entre 15% e 16%. E aí entra a minha análise sociológica. Bicho, se nós chegar com 16% na abertura da campanha, aí já não é mais sobre matemática, aí é sobre psicologia social. Pode preparar o terno e se preparar pra se fuder. Que você vai pra Brasília, eu vou fugir do Brasil porque eu comecei esse negócio e eu vou ter que me explicar como é que eu inventei essa merda de Renan Santos presidente. Mas, Bisotto, eu tô um pouco na tua, eu vejo os resultados dessas pesquisas e me assusta muito. Certos números. E você sabe que as pessoas se assustam. Eu recebi muita mensagem, Renan, você aparece num cenário na maior parte dos cenários, assim, com 95% dos seus votos entre homens. Achando que isso é um problema, quando não é. Isso é uma solução. Porque a regressão à média vai acontecer da mulher, não com o homem. O homem engajado não vai deixar de votar a gente. Agora, esse pequeno percentual, naturalmente, na hora da eleição, vai ser convencido, especialmente as pessoas desengajadas, as mulheres mais engajadas, a votar pelas pessoas engajadas, né? Então esse tipo de assimetria sinaliza pra bem, não pro mal. Queria saber a tua opinião. Exatamente, não, e o pessoal tá ignorando algumas outras coisas. Tipo, vamos lá, vamos pegar o nosso público, que a gente já sabia que era nosso público, mas agora isso começa a bater com pesquisa eleitoral também, com a história da Gen Z. O jovem Gen Z, entre 16 e 20 anos, que vai votar pela primeira vez, onde nós temos muito mais voto do que na média geral de homens. Esse jovem vai ir falar com a mãe, esse jovem vai ir falar com a avó, esse jovem vai falar com a família e vai convencer. Aliás, Renan, foi esse mesmo jovem que lá atrás convenceu o eleitor do Bolsonaro. Sim. É o mesmo jovem que deu início ao bolsonarismo. Tipo, o Bolsonaro, ali em 16, 17, ele aparecia com 5%, 3%, e era o mesmo público teu, exatamente o mesmo. Exato. E aí eu te pergunto, como você vê o fato de, sim, Centro-Oeste e Nordeste ter praticamente o dobro do Sul-Sudeste? Cara, tem uma série de fatores que explicam. Os dois, vamos começar pelo Centro-Oeste. O Centro-Oeste está vivendo um início de despertar / desilusão profundo com o bolsonarismo.
prometeu muito e entregou muito pouco. E o Nordeste também está tendo um pouco disso. Vamos pegar o que aconteceu no Ceará esse fim de semana. Se bota no lugar do nordestino que acreditou no bolsonarismo, que via naquilo um negócio de libertação, que era o que ia enfrentar o petismo, que era o que ia derrotar o petismo, que era o que ia unir todo mundo. E aí vai a mulher do cara lá, contra a vontade do cara, xinga todo mundo, desfaz acordo e gera uma confusão do diabo. O que esse nordestino está vendo na prática? É um movimento que é uma zona, é um movimento fraco, é uma amostra de fraqueza. E aí na fraqueza ele vai começar a procurar alternativa. No Sul, o bolsonarismo ainda parece forte. As pessoas no Sul, especialmente no Sul. Sim. Eu não vou entrar no Sudeste, o Sudeste são coisas diferentes. Tipo, o Rio de Janeiro é a casa do cara. Rio de Janeiro é um desafio pra gente. Vamos estar jogando a casa do cara. São Paulo é outra história, e é a nossa casa. Não à toa o Kim tá ali com 10% do governo. Assustador, né? Ele nem falou que era candidato em nenhum momento. Você sabe que eu sempre fui contra a candidatura de Kim Patroca Kataguiri ao governo do estado. Eu sempre achei que ele devia ajudar a fazer bancada. Eu acho que se ele fez a votação que fez no pior momento do MBL em 2022, quando todo mundo dizia que nem se reeleger, ele ia se reeleger, imagina agora com um partido próprio e vivendo o melhor momento. Kim é candidato para entre 500 mil e 1 milhão como deputado federal. Então eu tinha muito comigo essa coisa de, o Kim tem que puxar a bancada, o Kim tem que ser o cara que vai liderar, vai chegar muita gente nova em Brasília, que não sabe nem onde que é o Salão Verde, o cafezinho, o fumódromo, e o Kim vai ensinar pra essa galera onde que é. Mas porra, 10% não dá pra ignorar, né? Não dá pra gente fazer de conta que não estamos vendo o potencial. Cara, em todos os cenários, sem Tarcísio candidato à reeleição, então, o Kim é fortíssimo candidato a segundo turno e ganhar a eleição. Exato, até porque São Paulo tem aquele fenômeno que a esquerda não tem a vaga garantida no segundo turno. Assim, pode ser muito bem você ter 2 candidatos mais adiante. Já aconteceu Paulo Scaff e... Não, desculpa, Paulo Scaff. Foi o Márcio França versus Dória. Você teve em 14 foi Paulo Scaff e Serra, foi isso? Não, foi Paulo Scaff e Alckmin. Paulo Scaff e Alckmin, em 14. Então você tem cenários que você consegue, tem em São Paulo, a esquerda fora do segundo turno. E o Haddad não me impressionou a votação, os números dele. Na verdade, uma parte do voto dele foi roubado pela Erika Hilton, né, que fica rodando de 6 a 9% em todos os cenários. Então, ela leva um pedaço desse voto cativo aí da esquerda, e aí, talvez pra garantir ele do segundo turno, eles retirem a candidatura do PSOL. Mas num jogo desses, o Kim figura sempre assim, como um cara pra ficar em segundo ou terceiro. A real é o seguinte, o Kim no mínimo é terceiro colocado pro governo de São Paulo. E define o resultado no segundo turno se quiser. No pior dos cenários. No pior dos cenários. E isso significa, e aí a gente volta pra aquela questão, né? O Kim fazendo 10... Hoje, assim, o Kim ele vai pra uma eleição, eu acho que não faz menos de 15 a 17% pra governador de São Paulo. Essa é a real, tá? Num cenário desses, ô Bisotto, só, assim, olha o quanto que eu tenho pra crescer em São Paulo. Né? Então, só de eu pegar, por exemplo, e vincular minha imagem à do Kim no estado de São Paulo, a gente já vai ter muito espaço pra crescer. Eu tava vendo aqui duas coisas que eu queria te perguntar sobre essa diferença. Você sabe que teve um candidato que a primeira vez que ele foi pro segundo turno foi só graças a São Paulo, né? Quem? Um rapaz barbudo, com uma fala meio rouca, um tal de Luiz Inácio. Verdade. São Paulo meteu ele lá na frente. Foi ali que ele derrotou o Brizola, né? Exatamente, o Brizola ganha dele em todo o resto do Brasil. Chegou em São Paulo pelo tamanho do colégio eleitoral, pelo peso que o colégio tem na hora de definir a eleição. São Paulo tirou o Brizola do segundo turno. Pois é. E aí eu te perguntar sobre, voltando pra essa questão Nordeste, você acha que, o que você acha que pode explicar? O maior número de pessoas jovens, o Nordeste tem um pouquinho mais de gente jovem do que o resto do Brasil. 2, o problema do crime organizado tá muito maior lá do que em qualquer outro lugar. A gente fala muito mais do Rio, só que todas as capitais do Nordeste, salvo João Pessoa, são mais inseguras que o Rio. Ceará, por exemplo, tá em petição de miséria. Ou o discurso anti-oligarquia, ou tudo isso ao mesmo tempo? É tudo ao mesmo tempo, mas para mim o principal tá para além disso, que é a desilusão profunda com o bolsonarismo como força de resistência a tudo isso. Porque o bolsonarismo enganou o Nordeste durante, 6 anos. Vamos pegar desde a ascensão ali em 17, 18, até agora a queda em 22 e o pós e prisão, com tudo isso que você menciona já estava no pacote. E o bolsonarismo aparecia como força de resistência. E agora o que eles estão vendo é uma zona generalizada, uma fraqueza generalizada. Vamos lembrar da questão psicológica e sociológica profunda. O Nordeste é terra de cabra macho, né? O Nordeste não gosta de confusão, de fraqueza, de líder fraco, de líder que parece fraco, de líder que é engolido pela mulher, por mais matriarcal que o Nordeste seja. Eles não curtem isso. Tudo que eles estão vendo do bolsonarismo é muito ruim, eles precisam de uma alternativa para enfrentar tudo isso. Questão do crime organizado, eu estava fazendo um estudo entre a semana passada e depois que eu voltei ao Congresso, comecei a ver o conteúdo de novo. Os corredores logísticos da droga. O PCC controla desde a Bolívia, um pedaço da Colômbia, entra pelo Paraguai e aí chega em São Paulo, deságua no Porto de Santos. Aí você tem o Comando Vermelho, que em tese controlava o Nordeste. E agora parece que está entrando o tal do TCP, que é o negócio dos traficantes crentes, dos traficantes evangélicos, estão entrando pelo corredor norte. E aí tá dando uma confusão do diabo no Nordeste, que é uma disputa entre CV, TCP e PCC, que começa a entrar lá aliado ao TCP. Então é guerra, lá é muito pior do que no Rio. No Rio, mal ou bem, os territórios estão consolidados. A guerra que agora a gente vê no Rio é do Estado que parece estar querendo retomar o controle. Lá em cima não, lá é terra de ninguém e tá um jogo de todos contra todos, é guerra dos tronos, assim. Voltaram à tradição brasileira, né? Abandonaram essa nutelagem europeia de pontos corridos e voltaram pro mata-mata. Pois é. Aliás, era hora de voltar com mata-mata no futebol brasileiro, mas ninguém tá pronto pra essa conversa. Bisotto, deixa eu fazer uma pergunta. Você toparia, olha, porque agora o Valete Plus tá cheio de coisas, você toparia fazer uma análise dessas e vender no Valete Plus, fazer um vídeo e a gente botar lá, fazer um pay-per-view pra assistir você fazendo essa análise?
Eu estou em dívida com o Valete Plus há 2 semanas. Eu tô tentando arranjar Vou tempo meter na uma. minha vida Vou vender bagunçada. isso e vou meter uma grana no bolso do Bisoto. Digite um, vocês topariam comprar uma análise do Bisoto ali. O pessoal vai digitar agora, vamos ver. Acho que topariam fazer um negócio assim, vamos fazer essa bagaça. Vender pay-per-view de análise, a que ponto chegamos? Mas Não, ué, você- ué, só tô Não, vendo vantagem. É coisa bonita, bem feita, séria. Não, olha a putaria, olha a putaria. Nós fazíamos um evento de política cobrando caro e metemos 5 mil pessoas. Pois é. Porque eu tô vendo você falar de análise bayesiana e é bem legal, a galera vai gostar. E como boa parte do nosso público, especialmente o público pagante, é uma galera de exatas, eles vão adorar. Adorar. O engraçado é que os americanos fazem isso desde 2006, 2007. Quem começou foi o Nate Silver, que acertou toda a eleição do Obama, depois acertou a reeleição de novo, foi o cara que mais chegou perto com o Trump. E aqui no Brasil a gente continua acreditando em picaretagem, né? Pois é. É foda, o Brasil é muito atrasado. Pois é. Aqui o pessoal acredita em analista que diz que frequenta a Farinha Lima e fica tentando analisar o mundo em torno dos próprios valores imorais, né? É Sim, foda. sim. Bisoteira, vamos que vamos. Gosta da ideia? O pessoal todo digitou um. Tô muito dentro. Só me explica depois, pede pro Ian me explicar como é que nós vamos fazer isso. Vamos fazer gravado, Tá vamos com fazer nós. live, que horas, aonde. Me avisa que eu tô super dentro. Vambora. Fechado, perfeito. Valeu, Bisotão. Valeu, meu velho. Tamo junto, Renan. Um abraço.